Então, estou aqui hoje com o Fábio Santana aí, nós aqui da Academia Mente Campeão, sempre buscando trazer as inovações aí, trazer o que pode ser tendência aí para estar empreendendo no esporte. E como eu estava conversando com o Fábio aí, eu falei, cara, vamos falar de inteligência emocional para empreender no esporte, vamos, que é um assunto bem pertinente. E tá aí o Fábio aí chegando aí com a gente aí no Instagram. Bem-vindo ao pessoal aí também do Facebook. E aí, Fábio, ótima tarde, tudo certo? Boa tarde, grande Master Coach Douglas Siqueira. Boa tarde aí, alunos da Academia Mente de Campeão. Boa tarde a todos os seguidores nossos aí do FS Clube também. E a galera que quer ouvir mais sobre inteligência emocional. E inteligência emocional para empreender no esporte e também no fitness. Porque assim, quando a gente fala só esporte, a galera fica assim, mas eu. Então agora a gente está deixando bem claro que também é no fitness. Correto, Douglas? Exatamente, exatamente. E já deixando uma deixa, ô, Fábio, que assim, quando a gente fala de inteligência emocional, já aproveitando, qual que é a sacada dessa parada? Primeiro, para você empreender no esporte, então, para quem está assistindo, vai ser para você mesmo, então, para você criar essas habilidades, mas ao mesmo tempo, quando você está empreendendo, que você tem um aluno, que você tem um atleta ali, muitas vezes o atleta ou o aluno ele não consegue atingir resultados porque ele não está sabendo lidar com as suas emoções também, né? Com os seus sentimentos. Então você pode usar isso daí também ao seu favor e incrementar ainda mais o seu produto e serviço, né? Isso aí tudo é questão de empreender, né? Você ter uma Exato. inteligência emocional para poder empreender melhor, tudo que vai enriquecer mais o seu produto é bom, né? É ótimo, na verdade. Né? O teu valor vai aumentar, o teu produto vai ter um valor financeiro também maior. Então, por isso que grande Douglas, que na nossa conversa foi decidido vir com inteligência emocional para empreender no esporte e fitness. Para a gente começar também, já deu uma deixazinha, né? Vamos separar, né? Para a gente Uhum. poder iniciar melhor. O que seria a inteligência em separado, né? Uhum. E a emoção, né? Como é que são essas duas coisas aí? E depois a gente junta. Não, bacana. Se você for pensar assim, quando a gente vai analisar, até para a gente entrar nessa deixa, né, Fábio? Pensa assim, ó. Imagina que uma criança ela está chegando para você, ela faz alguma coisa assim, com uma sagacidade tremenda, e qual que é a tendência de nós falarmos para ela? Pô, você é inteligente pra caramba, né? Pô, você pegou isso muito rápido. Então, a inteligência nesse sentido é você ter essa percepção, ter essa sagacidade, e quando a gente fala emoção, é você conseguir pegar, você conseguir ter essas sacadas das suas próprias emoções. Então, pô, em que momento que eu entendo que eu tô mais com medo? Por que eu tô tão inseguro disso? Então, ter inteligência emocional é você ter o conhecimento das suas emoções. Então, por que eu faço isso? Ou por que eu deixo de fazer aquilo? Pô, eu tenho tanta vontade de empreender no esporte, mas tem aquela coisa que acaba me travando. Ou até mesmo quando eu faço, eu não consigo desenvolver tão bem. Porque muitas vezes você não teve essa sagacidade, digamos assim, de entender aquelas emoções que ou te travam ou que às vezes te bloqueiam ou que sabotam, por exemplo, algumas ações suas nesse sentido, entendeu? Então, ter essa inteligência emocional é treiná-la também. Então, pô, mas eu não tenho inteligência emocional ainda, eu não, pô, eu me sinto inseguro para empreender, mas eu não sei de onde que vem. Então, aí é a importância também de desenvolver a inteligência emocional, né? É isso, e essa inteligência emocional é uma das grandes características dos maiores empreendedores do mundo, né? Dos maiores. Quando a gente fala empreendedor, a gente não está falando de riqueza. Naturalmente, uma coisa vem acompanhando a outra, né? Se o cara empreende muito, se o cara tem uma grande empresa, naturalmente essa empresa vai gerar bastante mais dinheiro, né? Isso é muito natural, né? E dentro do esporte, né? Trazendo para o esporte um pouquinho, até para a gente entrar legal no empreendedorismo esportivo, né? Do empreender no esporte, no fitness. Você no esporte,
Você lembra de alguma situação de um atleta percebe uma necessidade dele treinar mais a inteligência emocional dele? Cara, deixa eu mapear aqui. Mas, por exemplo, quando a gente pega. Vamos pegar, por exemplo, o Stephen Curry, grande atleta do Golden State Warriors. Eu lembro que eu estava assistindo a final da NBA, cara, e eu lembro que, se eu não me engano, ele tinha errado acho que uns 4, 5 arremessos naquele dia, cara. E, tipo, parecia que era aquele dia que nada estava dando certo pro cara. Só que ele sabia dosar tanto essas emoções dele, que por mais que a torcida vaiasse, a última bola do jogo, se eu não me engano, faltando alguns segundos, cara, ele pega aquela bola do chute de 3 de novo e você vê que ele nem pensou nos outros erros dele, cara. Ele foi lá e colocou a última bola e garantiu a vitória da equipe, por exemplo. Então, essa também é uma percepção de inteligência emocional, se você for ter uma ideia. Então, é você conseguir manter a calma, é você conseguir manter o bom desempenho, mesmo sabendo que você já teve 3, 4, 5 erros em fração ali de horas, né? Porque você está dentro de um jogo, você não tem tempo para ressignificar tudo aquilo tão rápido. Então, o esporte ele exige muito, né? E nesse sentido, né? Porque a inteligência emocional, quando a gente fala no esporte, para empreender, na tua vida pessoal, na tua vida amorosa, com teus filhos, a inteligência emocional é uma só, né? Inteligência emocional tem várias características dessa inteligência emocional, né? Então, assim, te trazendo para o esporte, trazendo para o empreendedorismo, é uma pessoa que tem uma inteligência emocional, a pessoa consegue se controlar em alguns momentos, né? Para não fazer o que não deve ser feito, e isso a gente vê muito no esporte, né? Um dos casos que a gente vê muito, uma falta um pouco de inteligência emocional, é o Neymar, né? Que eu tenho percebido que ele vem treinado bastante essa parte da inteligência emocional dele. Eu vejo uma melhora nele, né? Na parte do empreendedorismo, no empreender no esporte e no fitness, quais são assim algumas características necessárias para um grande empreendedor ter nessa inteligência emocional? Ah, bacana. Até aproveitando, né, o que acontece? Por exemplo, se você pega assim, quais são alguns dados, eu estava até vendo algumas coisas, eu gosto muito disso. Por exemplo, 80% das pessoas que elas empreendem, isso daí falando no geral, tanto no fitness, no esporte, em outros negócios, 80% elas não conseguem se manter até o final de 2 anos, por exemplo, nos seus negócios, quando você vai empreender. Quando a gente fala em empreender, é você realmente falar, cara, eu sou um empresário, estou colocando, estou querendo fazer isso. E só que muitas vezes por você não conseguir trabalhar isso, igual a Elaine falou ali, né? A inteligência emocional é o controle das emoções e ela é treinável. Realmente ela é treinável. Mas para tudo isso, a gente precisa desempenhar também essa inteligência para quê? Tanto planejar e controlá-la. Se você não tem esse desenvolvimento, por exemplo, acontece isso muitas vezes com os empreendedores. Então, se você está buscando empreender no esporte, cara, quantas pessoas eu já não vi que abriram as suas academias, caras bons, por exemplo, jiu-jitsu, de outros esportes, por exemplo, que passou um tempo, estava desistindo do negócio e voltando ou parando, indo para outra profissão. E por quê? Muitas vezes não teve esse desenvolvimento da inteligência emocional nesse sentido, não se preparou para aquilo. E a inteligência emocional, ela te ajuda até a pensar, cara, como que eu posso planejar esse negócio? Como que eu posso fazer isso da maneira correta? Como que eu posso começar certo? É igual a gente sempre fala do exemplo do relacionamento, né? Tá, se eu quero namorar, se eu quero algo mais sério com alguém, pô, se eu quero casar, o que eu posso fazer para entrar nesse casamento e esse negócio dar certo? Porque hoje, muitas vezes, as pessoas elas entram e falam, se não dá certo, eu vou lá e separo, desisto, que não sei o quê. Então, os negócios são é a mesma coisa. E, por exemplo, cada fracasso que você vai tendo, que você fracassa um negócio, se você não tem essa inteligência emocional, a tendência é que você desista e não vai fazer mais isso. Então, quantas pessoas eu já não escutei falando, o esporte não dá certo, o esporte não dá dinheiro. Então, se você começa por dinheiro também, esquece, sem chance. Então tem que ter todo um planejamento em cima disso.
E aí, nesses dados, fechando essa parte, 50% consegue se manter até os 4 anos. Depois acaba desistindo também. Então, é uma fatia muito pequena que continua empreendendo, por exemplo. Empreender no esporte é um desafio, né, cara? Então, assim, muitos acabam acontecendo isso porque já começa errado. Então, você tem que ter uma escolha. Pô, como que eu posso fazer para desenvolver isso melhor? Então, é uma sucessão de fatores, conforme a gente vai ver aqui hoje, conforme a gente vai falar, que pode ser que mude esse panorama de uma forma bem bacana para você conseguir empreender no esporte. Então, vou estar trazendo as 4 armadilhas que acabam podendo sabotar esses empreendedores e também as 9 chaves ali, vamos dizer assim, para você conseguir desenvolver inteligência emocional. Pô, 4 armadilhas, 9 chaves, e eu ainda ia pedir uma ferramenta no final para trabalhar comigo, alguma coisa relacionada a isso. Não sei se vai dar esse tempo todo, acho que a gente vai até meia-noite hoje essa live. A gente vai ser de 13h13 até 12h12. E olha só, isso é tão importante, que aqui no Rio de Janeiro, para quem nos ouve aí, quem está nos ouvindo, eu sou do Rio de Janeiro, o Douglas é em São Paulo, né? E Douglas é de São Paulo, mora em São Paulo, em Mogi. Eu moro aqui no subúrbio do Rio. E aqui no subúrbio do Rio de Janeiro tem uma academia aqui, a academia tinha tudo para ser uma das melhores academias do subúrbio, tinha tudo para ser, da Zona Norte. A academia tem um espaço enorme. O dono dessa academia é o dono do galpão, do espaço que tem essa academia. E o cara tem um dos melhores aparelhos que tem nessa academia. É um espaço fenomenal, fenomenal. Mas como eu estava ouvindo anteriormente de um autor, Daniel Coleman, né? O Daniel Coleman, eu estava vendo um podcast, um livro dele e tal, e ele fala o seguinte, que a maioria dos funcionários de algumas empresas, eles pedem demissão não por conta da empresa, mas sim por conta da falta de inteligência emocional do seu líder. Olha só que como isso é tão gigante. Então, por que eu falei desse cara, desse empreendedor dessa academia? Porque lá quase funcionário nenhum fica, quase aluno nenhum fica, porque o dono da academia não tem inteligência emocional nenhuma. Ele trata mal os clientes, ele trata mal os funcionários, e aí o que acontece? Ninguém fica na empresa dele, né? E isso é muito importante para quem quer ser um líder, para quem quer ser um empreendedor, ter uma inteligência emocional. E depois vou dar uma chavezinha para você ainda. Depois você me diz aí a regra dos 4 a 6 segundos, que aqui conta até 10, mas eu tenho a regra dos 6 segundinhos que eu sei também. Como é que você vê isso tudo, Douglas? Cara, isso daí vem muito de encontro até com algumas coisas que eu anotei aqui também. Então, para quem está assistindo, por exemplo, eu e o Fábio, a gente não combina nada do que a gente vai falar. Então, a gente só determina o tema e realmente é um bate-papo. E é bem bacana ver o pessoal interagindo, porque isso ajuda a gente também a seguir essa dinâmica e a didática do bate-papo campeão. Mas, por exemplo, Fábio, tudo isso envolve muito, por exemplo, vamos dizer assim, até antes de você começar a empreender. Então, se você vai buscar empreender, por exemplo, o que você tem que pensar, cara? O que muitas vezes acaba sabotando e atrapalhando também a inteligência emocional? A falta de planejamento, a falta de você observar o mercado. Então, às vezes, o que acontece? Esse empreendedor ele não vai estudar o mercado. E, às vezes, você tem que estudar o mercado para ver o que está funcionando em outro. Pô, qual que é o diferencial da academia X, por exemplo? Pô, o atendimento dos caras é sensacional, é formidável. Nada demais, nada de errado em você modelar isso e levar para você, por exemplo. Então, poxa, o que a outra academia faz que é interessante? Pô, esses caras aqui têm umas ferramentas de treino aqui que eu nunca vi em lugar nenhum. Como que eu posso fazer para conseguir isso? Então, isso é aprendizado. Isso a gente vai ver também até lá na frente, nesse sentido também. Então, o desconhecimento das finanças acaba atrapalhando muito. Nesse caso que você acabou trazendo, a ausência de comunicação, ela atrapalha demais, porque quando você não tem um plano estratégico, por exemplo, de gestão de pessoas, e quando o próprio empreendedor não se planejou,
E o que eu mais vejo, qual que é as maiores tendências? As pessoas elas vão empreender pelo conhecimento e a técnica que ela tem propriamente dito de fazer aquele negócio. Só que muitas vezes quando você vai replicar essa técnica, esse método, você tem que ter um método também de se comunicar, ou seja, de padronizar também o que você busca que os seus funcionários ou que as pessoas que estão ali com você, elas acabem replicando. De novo, é igual dentro de casa. Às vezes a pessoa quer que o filho seja de uma forma, mas seus comportamentos não condizem com aquilo que ele está buscando. Então, tudo isso, a comunicação não verbal, por exemplo, ela conta demais. Então, a estagnação, o se acomodar, muitas vezes o cara acha que está inovando e está fazendo mais do mesmo e às vezes está até atrasado. Então, você tem que ter uma leitura de mercado, por exemplo, para empreender. Senão, não adianta. E isso acaba desmotivando, por exemplo. E nesse caso que você traz até essa questão, por exemplo, do empregado desmotivar, eu tenho alguns dados aqui que 49% das pessoas elas reclamam um certo nível de ansiedade, 32% relatam ter estresse, por exemplo. E isso acontece aonde? Logicamente, são todos os ambientes, mas o ambiente de trabalho é por exemplo, você dependendo, você passa 8, 10 horas dentro do seu ambiente de trabalho. E no mercado fitness, no mercado esportivo, é a mesma coisa, por exemplo. A todo momento você está lidando com pessoas. E quero mandar aqui um abraço aqui para Elaine Guerreira aí, que ela mandou aí, ó. Tá mandando algumas coisas. Sensei Emerson Reis, Carlos Frank Doido. Pô, não é parceiro do Isca Doido, não, né? O técnico do Curitiba lá, não. E ela falou o seguinte, ó. Aqui a Elaine falou algumas coisas aqui, uma dentre elas falou o seguinte: talvez porque ele não tem humildade de saber que uma academia não se mantém só com um dono, mas sim o seu funcionário e saber trabalhar em equipe. Né? É muita coisa envolvida. A humildade é algo bem abrangente quando a gente fala de humildade. Né? Humildade é uma coisa, e a humildade pode ser excesso de liderança. Ele não pode ser também, né? Humildade não é você se rebaixar ao outro, né? Mas sim, humildade é você saber qual é o seu lugar, né? E ele realmente, ele não sabe qual é o papel dele como líder daquela equipe, dono daquela empresa, que realmente isso aí faz com que essa empresa, ela não tenha uma rotatividade enorme de clientes, rotatividade enorme de funcionários que não têm vontade nem de trabalhar, que são chamados para trabalhar lá, que não foram, entendeu? É um caso meu na época, né? Eu falei, não, vou lá fazer o quê? Vou perder, sair de lá para me aborrecer? Então, uma das casas é isso. E aí, nós trazemos aí o nosso Douglas Guerreiro, que é amigo da Elaine Guerreira aí, as 4 armadilhas que o empreendedor do esporte, do fitness, pode cair com a inteligência emocional. Cara, uma delas que eu vou até trazer um gancho junto, por exemplo, é o conformismo. O que é o conformismo? É você aceitar passivamente, por exemplo, os desafios, as barreiras que acabam acontecendo, que foi o que aconteceu conosco em 2020, está acontecendo em 2021. E, por exemplo, é diferente você ser conformista e você ser um ativista. Então, eu vejo muitas academias que continuam se conformando em fazer o mesmo, por exemplo. Quantas academias você conhece que, de verdade, elas usam o marketing digital ao seu favor? Que consegue unir o físico e o digital junto? Fala para mim. Pouquíssimas, só as grandes redes. E mesmo E assim, não olhe são lá. todas as grandes redes, não. E Uma olhe lá grande ainda, rede, viu? porque a outra grande rede eu não vejo ela utilizar o marketing digital dela para se prevalecer, não. Não sei por qual motivo. Então, esse é só um exemplo, por exemplo. Então, as pessoas elas usam muito pouco, elas acabam se conformando. Então, vamos continuar fazendo o que está acontecendo aqui, que já está bom. Mas eu enxergo que talvez o potencial de mercado de várias empresas pode crescer 40%, 50% se o cara souber ter a inteligência emocional e usar uma dessas chaves que nós vamos falar depois também. Então, ou seja, já direto, ao invés de você ser conformista, é ser ativo. O que mais que eu posso aprender? Isso é uma forma de inteligência emocional.
É você ser inconformado com a situação, por exemplo, entendeu? Então, a gente viu muitos profissionais do esporte se conformando com o que aconteceu e outros que usaram aquele período para inovar, por exemplo. E aí vem a segunda armadilha, que ela vem junto com o conformismo, que é o coitadismo. Então, eles acabam se utilizando desse conformismo. Pô, o mercado está ruim, o mercado não está bom, e vão alimentando a ideia de que nada dá certo, vão colocando a culpa em circunstâncias que fogem do seu controle, e acaba falando, pô, não, nada vai dar certo, isso daqui não funciona, eu estou fadado ao fracasso, pô, vou ter que mudar de área, vou ter que mudar de mercado, vou ter que voltar para o mercado de trabalho, por exemplo. Então, tudo isso acaba contando muito, né? Ia levantando o dedinho aqui para avisar que nem escola, porque assim, o meu amigo está falando, mas só que eu não vou interrompê-lo. Então, eu só levantei o dedinho que eu quero falar isso aí. Desculpa aí, meu amigo, mas foi a Gostei estratégia que dessa, eu viu? utilizei de só dizer, quero Gostei falar dessa, viu? rapidinho. E numa live, acho que eu nunca vi isso. Pela primeira vez eu vi alguém levantar o dedinho numa live, na live entre duas pessoas, um diálogo, né? E você falou de conformismo e inconformismo, um dos grandes empreendedores do esporte, que eu considero técnico esportivo, porque assim, empreendedor de esporte não é só você ter sua academia ou ter seu espaço de luta, não. Você também é um empreendedor de si próprio, do seu próprio trabalho. Então, um dos grandes empreendedores inconformados é o Bernardinho. Você vê que ele era um cara de uma inteligência emocional meio abalada durante o jogo, mas em compensação, o inconformismo dele trazia para o treinamento, trazia da forma de empreender, ele trouxe para o lado positivo isso tudo. Você consegue ver isso dessa maneira também? Sim, consigo. E não só o Bernardinho, mas tem uma série, por exemplo, no Netflix, que se chama The Playbook. Acho que é The Playbook mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. E ela traz alguns treinadores lá, eles contando o que funciona, o que não funcionou para eles. E você me falando isso, eu não me recordo qual dos treinadores, mas acho que era ela, a treinadora da seleção de basquete, que ela trazia a regra das 24 horas. Ou seja, Sim. você podia comemorar o título que fosse por 24 horas e você poderia lamentar a derrota por até 24 horas, não mais que isso. Porque ela falava que, dependendo do tamanho da derrota, muita gente ficava mais tempo ali preso naquele sentimento e não conseguia encarar que a jornada ela continuava, por exemplo. Então, essa, para ela, foi uma das grandes sacadas também. Então, se você for ver, são empreendedores de vestiário, são empreendedores dos seus times, o intraempreendedorismo também, né? Então, é você intraempreender também. Então, se você não quer empreender, você pode empreender dentro de algo que você está trabalhando, que você está fazendo ali naquele sentido também. Mas essa sacada, ela é bem bacana também, né, cara? Então, você saber trabalhar... E isso é aquilo que a gente estava falando, é usar a inteligência emocional quando você já conquistou o seu cliente, quando você já conquistou o seu aluno, por exemplo. Por quê? Às vezes, quem vai precisar disso é ele. Então, você vai ter que ter essas ferramentas também para saber lidar com com o seu atleta, com o seu aluno. Elaine, eu não me recordo o nome dessa treinadora agora, viu? Eu Não me também não recordo recordo, mesmo. não. Mas Mas eu vou dar uma ela olhada depois e eu achei muito interessante, sensacional mesmo o trabalho Elaine, a dela. gente, assim, eu e o Douglas, nós somos a favor, né? A gente não lembra o nome dela, que eu também não lembro o nome dela. Mas, não sei se você tem Netflix, né? Dá um pulinho lá no Netflix, procura o The Playbook, assista que você vai descobrir. Porque, assim, até a gente procurar o nome dela, eu acho que você já viu a série toda, entendeu? E você vai ser muito enriquecedora, entendeu? Pô, então procura lá, tem vários técnicos excelentes, tá? Pô, aí, ela perguntou aqui, eu como atleta Pode? posso empreender? E deixa eu só fazer só um detalhezinho que você falou aqui. Você falou do intraempreendedorismo. Peraí, Isso tá aqui, reconectando aqui. Eu acho que deu uma parada aqui no Instagram. paradinha. Alguém está Só um ouvindo a minuto gente aí aí, no pessoal. Instagram? Como é que tá aí? Já voltou aí, acho que agora aí. Opa, voltou aqui, Fábio. Vamos lá. Vamos lá de novo. Para fazer o gancho aqui da pergunta da nossa amiga Elaine Guerreira aqui. Eu como atleta, posso me empreender? Deve, né? Eu vou responder, deve.
né? Mas eu vou trazer o gancho também do que o Douglas falou, do intraempreendedorismo. Vou botar aqui do lado aqui no meu caderno, vou botar aqui, by Douglas Siqueira. Né? O intraempreendedorismo eu nunca vi em nenhum lugar, não, hein? Depois você vai ter que fazer um artigo do intraempreendedorismo, Douglas. Explica um pouquinho para Não, ela. sensacional. Porque muitas vezes até você no papel, por exemplo, de atleta, no seu relacionamento, atleta-treinador, por exemplo. Então, tem que ser recíproco essa relação. E muitas vezes pode existir alguma coisa que às vezes o treinador não está vendo. Que às vezes na percepção do atleta, e às vezes fala assim, não é meu papel, eu não vou falar, por exemplo. Ou se eu falar isso, vão copiar a minha ideia, por exemplo. Só a título de exemplo. Mas nesse caso, o intraempreendedor é aquele que toma conta do time, é aquele que cuida da academia como se fosse dele também. Então, nesse caso, ele vai lá e no que ele pode ajudar, ele coloca em prática. E se você for ver os times, as equipes, as academias que mais têm sucesso, é quando o empresário, o diretor, o presidente consegue colocar esse senso de intraempreendedorismo dentro dos seus atletas e dentro das pessoas com as quais ele convive ali. E funciona muito bem nesse sentido o sistema de meritocracia, por exemplo, que era muito utilizado dentro das empresas, mas eu entendo que ele cabe muito bem dentro do mundo esportivo também, que é o que é você ser premiado pelo seu mérito, pelo quanto você consegue entregar também para a sua equipe, por exemplo. O Elaine, você está falando aí, eu sou atleta de corrida, mas amo praticar outros esportes. Olha, a Academia Mente de Campeão, depois você entra aí no Instagram do Douglas Siqueira, vai estar oferecendo um curso, uma semana, né, um curso gratuito de como empreender no esporte. Depois você entra lá, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, né, para você ficar por dentro disso tudo e com certeza você vai ter muito sucesso. Já sendo uma guerreira, vai ser sucesso. Mas entra lá, mas tem que ter estratégia para aprender, para desenvolver, marketing digital, tudo isso aí. Valeu, Elaine. Obrigado. E continua nos perguntando aí. Isso aí, ó, tá enriquecendo o nosso bate-papo campeão aqui. Vamos, ó, falamos do conformismo, falamos do coitadismo, né? O atleta, o empreendedor que se faz de coitado. Eu acho chato o empreendedor que se faz de coitado, sabia? Aquele fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para fazer. Cara, eu fico com uma raiva, trabalhei em um lugar assim, eu acho que tem outras estratégias. Pô, vamos tentar fazer isso do jeito, nesse momento tá mais difícil. Não, agora, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para nada, não tem nada para nada, mas o cara não larga o negócio, o cara não larga o osso, né? Tá ruim, mas o cara não larga o osso, né? Na verdade? Exatamente. Exatamente. E assim, junto com o conformismo e com o coitadismo, eu pego até o gancho e já te trago o terceiro, que é o medo de reconhecer os erros. Então, tem muita gente que não começa pelo medo de errar. E aí ele fica naquele coitadismo. Pô, não tem dinheiro, a situação, pô, para mim sempre é mais difícil. Mas por quê? Muitas vezes ele está querendo esconder o medo de reconhecer os erros, por exemplo. Então, o medo de errar é tão grande que ele fica dando desculpa para si mesmo, por exemplo, para não ter que começar, entendeu? Então, nesse momento, a insegurança ela acaba travando também. E isso é um estado de inteligência emocional. E eu falo isso porque isso acontecia comigo. Então, por exemplo, a Elaine está falando aí que ela é atleta e quer empreender no esporte. Eu sou atleta também de jiu-jitsu. Então, assim, no jiu-jitsu isso acontecia muito. Então, eu fui percebendo que enquanto eu não reconhecesse que eu sou um ser humano, que eu sou passível a erros também, então tudo isso acaba contando para que a gente consiga aprender mais, né? Então, assim, você deixa de alimentar a ideia do erro e a gente vem naquele sentido, né, Fábio, de que o feito é melhor do que o perfeito, desde que você tenha um mínimo que seja viável para você estar iniciando, né? Com certeza, isso aí é o primordial. E qual é o quarto aí que vem junto do medo de reconhecer os erros, né? Insegurança. Se você for ver, é uma escadinha, né? E se você faz uma psicologia até reversa, o quarto é o medo de arriscar. Então, tem muita gente que fica bloqueada, tem todos os recursos, tem as ferramentas na mão, e aí, por ficar travado até no medo de errar, e aí fala, cara, eu tenho recurso, mas e se eu arriscar e perder? Então, muitas vezes isso acaba bloqueando oportunidades,
o senso de liberdade. Então, tem muita gente que às vezes está no emprego formal ou está até dando aula dentro de uma academia, está trabalhando para outra pessoa e fala, cara, eu tenho um baita de um conhecimento, ela já conseguiu masterizar, às vezes, aquele conhecimento, só que o medo de arriscar, ou seja, pô, se eu largar aqui, será que vai dar certo lá? Ele deixa de aproveitar uma oportunidade, deixa de aproveitar a liberdade, muitas vezes, de passar esse conhecimento, de ensinar algo maior, porque ele está travado naquele bloqueio de arriscar. Então, fala, cara, deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto mesmo, deixa eu me conformar com o que eu tenho, deixa eu continuar dando desculpas, porque é mais fácil do que eu ir lá e arriscar, ir lá e queimar a ponte, por exemplo. E para fazer isso, você não precisa também, por exemplo, queimar a ponte de uma única vez. Então, você tem que planejar. Então, essas são as 4 armadilhas, por exemplo. E planejar é o primordial, mas também tem horas que não dá tempo de planejar, né? Tu tem, ou você vai ou racha, né? Aquele momento, assim, é uma linha tênue, né? Você tá ali, vai ou racha. Foi uma das coisas que aconteceu comigo, né? Eu fui do fitness, da área do fitness durante muitos anos, né? E nessa pandemia, né? A pandemia foi ruim para muita gente, eu sei disso, para mim também, perdemos entes queridos, conhecidos e tal, né? Mas também foi tempo de renovação. Renovei a minha mente, e aí eu decidi que a área que eu queria investir era a área dos meus sonhos, a área que eu fui dessa área, que era o futebol. Sim. Então, o que eu fiz? Eu estou arriscando nessa área, e tenho certeza que vai dar certo, entendeu? Já E uma deu pergunta certo. para você, Fábio. Fala. Desculpa até te cortar, mas antes mesmo de você arriscar, você arriscou com os conhecimentos que você tinha ou você foi buscar mais conhecimentos para você ter mais essa capacidade e ainda mais confiança para você conseguir ter a certeza e falar, cara, agora eu consigo dar os primeiros passos para fazer isso? Olha, isso aí não é clichê, não, porque a galera vai achar que é clichê, que eu estou fazendo uma gracinha. Eu realmente, né, eu tinha as estratégias do que eu queria e fui buscar no treinamento de coach esportivo da Academia Mente de Campeão algo para melhorar esse meu trabalho. E ali mesmo, e dentro desse treinamento de coach esportivo, que agora eu me considero um coach esportivo, eu vi que eu tinha condições plenamente de brigar com os tops da minha área, né? Que eu tinha o conhecimento e me faltava estratégia e me faltava isso aqui que ele falou antes, faltava isso aqui, ó, segurança. Então, dentro do coach esportivo, eu tive segurança de começar a empreender nessa área que eu achava muito difícil. E ainda vou mais longe. Com essa experiência que eu tinha antes, eu estou empreendendo de maneira diferente do que os outros estão empreendendo. Olha só que coisa linda. Então, isso é a busca Sensacional. pelo conhecimento. Né? E a busca pelo conhecimento meu, nesse momento de pandemia, foi fazer o treinamento de coach esportivo da Academia Mente de Campeão com o Douglas Siqueira. Obrigado e gratidão mais uma vez. A gente não cansa de pedir gratidão, mas a gratidão faz parte do ser humano e é muito bom nós sermos gratos com as pessoas que nos apoiam, que nos dão a mão. Isso aí é muito importante, né, Douglas? Não, sensacional. E assim, como eu acabei de falar para vocês, não é nada combinado, mas por que que eu fiz essa pergunta para o Fábio? Porque às vezes, muitas vezes as pessoas elas querem começar, mas não têm as ferramentas corretas. Então, o que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você vai fazer uma viagem, você tem que ter o conhecimento do que você precisa levar naquela viagem para você conseguir chegar até o destino que você deseja. Faz sentido? Ou seja, se você leva muita bagagem, você vai cansar mais rápido porque está muito pesado. Se você leva bagagem de menos, você não termina o caminho porque vai faltar combustível também. Então, esse planejamento não quer dizer que tudo vai sair conforme você planejou, mas isso te ajuda a antecipar tudo isso que pode vir a acontecer. Então, a inteligência emocional é isso. Então, pensamentos em excesso, emoções em excesso pode atrapalhar e de menos também pode atrapalhar. Não é, Fábio? É isso aí, com certeza. Tem momentos que a gente tem que perceber isso, né? A gente tem que ter aquele insight, não, cara, é momento de avançar, e avança mesmo, faz o curso, investe financeiramente num curso bom,
um curso que vai te levar para cima. A gente tem a gente tem uma crença, né, do profissional de educação física, do formado, que a gente não precisa mais fazer nada, né? Já estou formado, agora não preciso mais nada. Isso é uma crença muito, muito limitante. Então, estão tendo a oportunidade de fazer o curso aqui da Academia Mente Campeão, que é empreender no esporte e no fitness. Então, tem uma oportunidade que eu estou falando, que não é nem tema, né? Desculpa aí, Douglas, de fazer o curso mais para frente do coach esportivo. Então, assim, tem um método FAST aí também, que eu já estou jogando também, né? Tem muitas coisas interessantes, vale a pena. O investimento é em você. Você é SEA, que a gente costuma dizer. Empreender é conhecimento, é busca de conhecimento para você poder evoluir. Como é que você não tem conhecimento, como é que você vai evoluir? Vai evoluir para onde se não tem conhecimento? Se não busca conhecimento? Exatamente. E adquirir musculatura emocional, você não vai conseguir isso da noite para o dia. Então, é igual você chegar na academia, você não vai... Por exemplo, você chega na academia com... Eu lembro quando eu comecei a treinar, cara, eu acho que eu deveria ter uns 35 de braço, vai. Vamos dar esse exemplo. Não adianta eu chegar na academia e achar que em uma semana eu vou ter 40, 42 de braço. Cara. Isso leva tempo também. Então, você saber trabalhar e ter a inteligência emocional leva tempo, como outras coisas. Então, assim, a Elaine está falando que quando ela chegou na academia, isso aconteceu com ela, né, no jiu-jitsu, de se colocar como inferior. Então, no jiu-jitsu também é um dos maiores exemplos que eu gosto de dar, por estar lá dentro também, porque, assim, você não vai pegar a faixa preta do dia para a noite. Então, às vezes, você vai começar apanhando até dos mais graduados, teoricamente, mas a forma como você enxerga isso faz total diferença. Você está apanhando ou você está aprendendo? E eu posso dizer para você que as vezes que eu mais aprendo no jiu-jitsu são aqueles dias que eu saio mais esfolado, que eu falo, cara, hoje eu só apanhei, velho. Por quê? Isso faz a minha mente olhar e falar, cara, como que eu posso melhorar a posição tal? Por que o meu adversário passou minha guarda? Então você vai ter formas de você treinar e de melhorar aquilo que não está bom no seu ponto de vista, que é o que a gente vai ver agora nos 9 códigos ou 9 chaves da inteligência emocional para você empreender no esporte também. Beleza? É isso aí, Fábio. Pode começar com o primeiro, tá ótimo. Cara, o primeiro, cara, já vou direto nele já. Então, é você ou o eu como gestor do seu próprio intelecto. Então, já vem de encontro com isso que a gente está falando. Você pode ser positivo ou ativo, ou você pode ser um conformista. Ou seja, eu posso me conformar com o que eu tenho, mas ao mesmo tempo também eu posso mudar as minhas percepções de como eu me vejo e como eu me enxergo. Então, tudo isso vai contar demais. É você olhar para você, para a sua identidade, o seu papel social, por exemplo, em que ponto que você está no seu tempo, por exemplo. Então, tudo isso acaba contando, né? Então, tudo isso acaba sendo fundamental para você desenvolver a sua inteligência emocional. É você olhar para você primeiro. Então, o primeiro é o eu como o seu papel de gestor mesmo, o papel do seu intelecto, por exemplo. Faz sentido, E o seguinte, Fábio? grande Douglas, o doutor Augusto Cury, né, que todo mundo conhece, ele fala que a gente tem que ser autor da nossa própria história, né? Uhum. Você é autor, você é coadjuvante da tua história, os outros fazem a sua história. Não, nós temos que ser o autor da nossa própria história. Exato. Nós temos que ser, não é isso mesmo? Nós temos que ser o ator principal, nós não podemos ser os coadjuvantes, né, da nossa própria história. Nós temos que escolher essa própria história. É isso que ele está querendo dizer aqui, você ou eu, do seu próprio intelecto. Você tem que tomar conta da sua mente. Eu já até deixo uma pergunta poderosa aqui de coaching esportivo. Se a sua vida fosse um livro, quem está escrevendo ela? É você ou você está deixando que os outros escrevam capítulos na sua vida, por exemplo? Faz sentido? Totalmente. Então você está deixando que as emoções elas te dominem pelo que os outros fazem ou pelo que você decide fazer? Então, isso é extremamente importante. Então, como que você está lidando com as suas emoções e com os seus sentimentos, por exemplo? Então, esse é o primeiro papel, é o papel do eu.
Então é aquilo, né? Antes de você buscar amar outras pessoas ou desenvolver outras pessoas, é você pensar como que você pode se amar e como que você pode se desenvolver, como que você pode desenvolver o seu conhecimento. Só aí você vai ter a capacidade também de poder ajudar outras pessoas nesse sentido. Então, o primeiro gatilho aí para você desenvolver a sua inteligência emocional é o seu autoconhecimento, é conhecer a você mesmo, por exemplo. Então, isso vai te ajudar a empreender e aí, posteriormente, ajudar mais os seus alunos, seus atletas, o próprio professor nesse sentido. 2. Cara, o 2, cara, é a autocrítica. É você pensar também nas consequências. Que é aquilo que a gente estava falando, que é da questão de arriscar também. Só que quando você não tem filtro nas suas emoções, existem pessoas que saem fazendo um monte de coisas sem pensar na consequência que aquilo pode gerar. Ou seja, é sem antes pensar se realmente aquilo faz sentido, acaba gastando muito, por exemplo, acaba investindo errado, porque muitas vezes não tem um senso crítico. Cara, o que, que realmente eu quero? Para onde eu estou indo? Qual que é o meu foco? Então, a autocrítica te ajuda a se manter no caminho. Ou seja, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E Douglas, olha só, até acho que eu tô numa vibe de vendedor de sonhos, né? Mas assim, mas é importante, até porque a gente falou aqui agora, porque pode ter pessoas, agora ou não, daqui a pouco vão ouvir, daqui a um ano, né? E as pessoas falam assim, poxa, caramba, vocês falando isso, eu fiquei deprimido, deprimida, porque eu percebi que até hoje eu não escrevi a minha história, que as pessoas estão escrevendo a minha história. Então eu te digo o seguinte, bota uma vírgula em vez do ponto final, eu tô vendendo a vírgula do autor Augusto Cury, sempre tem uma vírgula para a tua história, né? Então, bota uma vírgula e continua a tua história, né? Eu já dei uma de profeta agora, né? Exatamente, cara. E isso daí é uma sacada muito interessante, né, cara? Eu acho que você anda assistindo muito aquele filme dele, né? O Vendedor de Vendedor de Sonhos, né? Que sonhos, é né? bem sensacional, cara, sensacional. Porque muitas vezes, cara, hoje a gente tem uma demasia muito grande de informações. Então, para a galera que está assistindo, por exemplo, aqui conosco, você tomou a escolha de dedicar o seu tempo aqui e nós tomamos a escolha também de dedicar o nosso tempo de estar aqui, de trazer algo para vocês. Então, assim, a nossa crítica, a nossa decisão foi tomada, pautada dentro de um planejamento. Mas o que você vem consumindo nas redes sociais, a forma como você vem estudando ou não estudando, tem sido uma tomada de decisão inteligente? Então, talvez essa é uma forma de você fazer a sua autocrítica e pensar, cara, eu estou empreendendo da forma como eu quero? Eu estou empreendendo o meu tempo no esporte da maneira e da forma como eu posso? Quando você faz isso, você começa a ver que às vezes existem atividades demais ou atividades de menos que você não está fazendo. E a gente já fez até uma ferramenta nesse sentido também, em um dos bate-papos campeões aqui, que é muito importante também para você ter essa autocrítica também. Ou seja, para você tomar a sua decisão de uma forma acertada, pautada, que seja benéfica para você empreender no esporte, né? Com certeza, e dentro dessa autocrítica, né? Assim, não é dentro dela, mas também você paga o preço por isso, né? Você escolhe ser empreendedor de você mesmo, você vai pagar o preço, né? Pagar o preço não é ruim, né? O que você não quer algo. Então, você pagar o preço de deixar a tua bunda na cadeira estudando durante 2 horas, pagar o preço de estar pagando, de investir num curso mais caro e você queria comprar uma roupa, isso tudo é pagar o preço, né? Agora, você está disposto a pagar o preço para ser um profissional melhor? Você está disposto a pagar o preço para poder empreender de maneira mais assertiva? Então, é uma escolha, é o você ou eu do seu próprio intelecto. Isso é inteligência emocional também. E já vou para 3, já que hoje eu estou muito empolgado hoje. Vamos para 3. Sensacional. Cara, a 3 vem, se for ver, a gente sempre vai fazendo uma escadinha, né? Mas a 3, quando você escolhe o que você quer fazer, onde você vai dar foco, então você vê que vem do autoconhecimento, vem do foco, e a 3 é
é uma das inteligências mais importantes quando você vai pensar nas emoções, que é a resiliência, é você saber passar pelos desafios, porque nem sempre da primeira vez que você vai arriscar de fazer algo, que você quer aprender algo novo, vai dar certo, por exemplo. Então, se você não tem um planejamento muito forte, um planejamento muito certo, e se a sua capacidade de resiliência está muito baixa, você vai acabar não sabendo lidar com determinadas situações. Ou seja, nesse sentido, é você conseguir usar situações de estresse, de desafios ao seu favor. Ou seja, como que você pode sair mais forte daquela situação? Ou o que que você aprende com aquilo? Então, a Elaine, que está participando muito conosco, ela falou que já fez jiu-jitsu, talvez você já se viu numa situação adversa dentro do jiu-jitsu, que talvez você tenha que ter sido resiliente, de saber passar por aquilo e na posição seguinte você vai lá e finaliza o seu adversário. Eu já vi muito isso acontecer. Então eu falo que assim, quanto mais você sabe trabalhar a sua resiliência, maior é a sua capacidade de você conseguir obter sucesso naquilo que você está querendo empreender. Faz sentido? Todo sentido. Resiliência, e a gente trazendo um pouquinho aqui para a minha área do futebol, só para poder enriquecer mais ainda, né? Resiliência. Um jogador que é resiliente assim, ao extremo que a gente viu, nós vimos, foi o Cafu, né? O Cafu passou por 30 e poucas peneiras, né, de futebol, não passava em nenhuma. O cara foi tão resiliente que virou campeão do mundo e levantou a taça. Olha só. Então, o que você está esperando para a resiliência te leva a levantar o troféu da vitória? Né? Eu acho que essa frase eu vou botar para mim, tá? Depois, tá? A resiliência te leva a levantar no final a taça da vitória. Essa aí eu vou botar by Fábio. Exatamente. E aí entra até junto com a resiliência aquela questão, tá na 3 ainda, mas, por exemplo, qual que é a diferença de persistência e insistência? Porque não adianta nada você ser resiliente e continuar insistindo em fazer a mesma coisa. Isso aí. Faz sentido? Agora, quando você persiste, beleza, eu vou ser resiliente, mas eu vou buscar formas diferentes de fazer isso. Então, o que eu aprendo de novo com essa situação adversa? Então, um exemplo, eu posso ir lá no meu treino e tomar 10 armlocks. Só que, cara, se eu continuo fazendo a mesma coisa, dando o braço para o meu adversário da mesma forma, eu estou só insistindo. Agora, quando eu olho e falo, cara, por que eu tomei esse armlock? Pô, foi por isso. Então, peraí, eu vou fazer diferente na próxima vez. Isso é você persistir. E a persistência, junto com a resiliência, ela cria um empreendedor muito forte, um empreendedor ou um intraempreendedor, por exemplo. Isso aí é maravilhoso. E estão tocando minha campainha aqui, mas vai ficar tocando. Se quiser atender, fica tranquilo. Espera aí. Hã? Espera aí, pede para esperar. Pergunta para quem é aí, vai lá. Ainda bem que meu filho estava aqui, pensei que meu filho tinha saído. Vamos lá. E aí, Elaine falou assim: vocês estão confirmando o que aprendi hoje. Galera, a gente é humano, né? A gente tem casa, tem filho, né? As coisas. Ao vivo, né, cara? Tu vê as panelas batendo na casa do Douglas aqui, elas podem estar fazendo uma comida maravilhosa também. Deve estar aí, e a gente está aí. A gente vai tendo resiliência, né? E vamos lá. Exatamente. A quarta chave para o sucesso. Cara, o quarto, ele envolve já... Tá vendo que quando você desenvolve o eu, a gente começa a olhar para o outro também. Que é o quê? É o altruísmo. É você se colocar no lugar das outras pessoas também. Porque quanto mais eu tenho capacidade de entender e de aprender e de ter algo a passar para as outras pessoas, quando eu conheço os meus sentimentos e as minhas emoções, eu consigo começar a ter a capacidade de desenvolver o altruísmo. Faz sentido? Que é entender o que o outro pensa, o que o outro sente, quais são as necessidades da outra pessoa. Eu não consigo viver sozinho, por exemplo. A gente vive em comunidade. Isso é desde os primórdios da humanidade. Isso está escrito na Bíblia. Então, se você quer ser um empreendedor forte, desenvolver o altruísmo para você entender os seus clientes, os seus alunos, o próprio treinador, isso é muito importante, porque isso mostra que nem todos os dias eu vou ter um dia perfeito, por exemplo. Faz sentido? Espera aí um minutinho, Douglas. Tranquilo.
Galera, é isso aí, ó. A gente está ao Vamos vivo, lá. a gente vai Vamos lá, tô vivo trabalhando aqui já. resiliência, Pensei que tava altruísmo. caindo o mundo aqui, mas não tá não. Só foi o cara do correio só para entregar um negocinho de cabelo da minha filha aqui, que veio a informação de tudo que foi lá. Vou até mostrar aqui, ó. Para entregar a chupeta da minha filha foi uma confusão. A chupeta que veio lá da Índia aqui, ó. Só por causa Ei, disso parou a live aqui, campeã aqui. Desculpa, gente, ó. Mas foi só por causa dessa chupeta aqui, ó. não, show de bola. Vamos lá. Não, tranquilo. Então, o altruísmo ele é muito importante também, né, cara? Porque isso nos permite também se colocar no lugar do outro, né, cara? Então, uma equipe que consegue desenvolver o altruísmo, ela se torna muito mais forte, né? E aí, de novo, vem com aquela questão desse documentário que eu falei para você, The Playbook. Então, tem um treinador que ele fala também do Ubuntu, que é o sou o que sou pelo que somos. Então, essa é uma filosofia que eu já vinha olhando, trabalhando, vendo também. Então, esse é o senso de comunidade, né? Se eu me desenvolvo e ajudo o Fábio a se desenvolver, nós vamos crescer e ficar mais fortes juntos, por exemplo. Então, quando você consegue trabalhar esse senso, a gente consegue ir para o quinto já aproveitando. E aí depois a gente debate os dois juntos. Mas o quinto, o que, que é? É o debate de ideias. Ou seja, não adianta só eu ter o conhecimento se as outras pessoas também não possuem. Então, assim, se você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive, e às vezes você tem que sair do seu ambiente, conviver com outras pessoas, mas nada impede de você levar elas junto também com você. Então, esse é o senso de empreender também, né, Fábio? Isso aí é o que está sendo feito comigo, né? A Academia Mente de Campeão através do Douglas está fazendo isso comigo, tá? Tá puxando juntos, vamos embora, parceiro, vamos lá, vamos empreender, e isso aí faz parte, né? Porque foi o que a gente estava conversando uma vez, né? Que adianta você empreender para si próprio? E depois que a gente, qual o legado que a gente deixa? Nenhum, né? Isso aí é muito importante, né? Deixar um legado de informações. Muita gente fala assim, eu não vou passar tudo para ele, não. Por que você não vai passar tudo, meu parceiro? Tu vai morrer, vai levar tudo pro caixão? Pô, passa tudo, você vai aprender cada vez mais, é uma troca, né? E às vezes as pessoas são muito Exatamente. assim, né? Isso aí faz muito mal pra gente, né, Douglas? Com certeza, cara. Então, assim, quanto mais a gente consegue desenvolver o senso de altruísmo, mais a gente consegue desenvolver esse debate de ideias, você cresce, eu cresço. Então, a galera que está aqui assistindo cresce também. E isso faz com que quem desenvolva o esporte, que é o nosso sentido. Então, é aquilo que eu falo, é ensinar aquilo que o esporte não ensina. Quanto mais a gente faz isso, maior é a capacidade de desenvolvimento do esporte. Então é muito bom você ver, por exemplo, notícias de que, pô, o esporte está melhorando nesse sentido, está melhorando naquilo. E isso só vai acontecer se nós fizermos isso juntos. Então não adianta eu querer fazer isso sozinho, não adianta o Fábio ir lá e falar, cara, eu vou fazer por minha conta. Então, não vai acontecer. Agora, quando a gente entra nesse senso de comunidade, por exemplo, de fazer a parada grande, ela é diferente, cara. Então, isso envolve. E aí entra o sexto ponto também, que é você desenvolver o seu carisma. E carisma é muito diferente. Tem pessoas que falam, pô, mas eu não sou extrovertido, eu não sou muito comunicador. Mas muitas vezes o carisma, ele se enquadra tanto na pessoa que é mais introvertida, mas isso está ligado a quê? A você conseguir inspirar, é você despertar, às vezes, o fascínio das pessoas, é conseguir encantar elas com aquilo que você possui. Isso só vai ser possível se você desenvolver o primeiro que a gente falou, que é desenvolver o senso do eu como gestor do seu intelecto, né? Isso aí. E até a Elaine falou aqui, ó, você procura pessoas com o mesmo propósito que você, assim, trocar conhecimento. Porque, na verdade, unir pessoas é muito fácil, unir propósitos é mais difícil, né? Você se unir com Sim. pessoas do mesmo propósito que você, isso é muito bom, é excelente. É uma busca diária isso. Fábio, vamos dar um exemplo aqui. Lembra da Copa do Mundo de 2006? Lembra? Todo mundo colocava o Brasil como favorito, não era? Sim. Se a gente for pegar no papel, cara, o Brasil talvez fosse uma das melhores seleções do mundo de todos os tempos que existiram, no papel. Olhando desde o goleiro até os atacantes lá e os caras que estavam no banco ainda. E aí eu te pergunto, cara, por que aquela seleção
não passou das quartas de final da Copa do Mundo. Tudo bem que existem vários fatores, existe a questão física, a questão técnica, mas depois a gente foi ver entrevistas, outros jogadores falando que o ambiente da seleção, por exemplo, não era bom. Faz sentido? Com certeza. Então, quando o ego não é muito bem administrado e você tem vários talentos juntos, isso não sendo bem administrado pode atrapalhar, por exemplo. Então, assim, imagina vários carismas que não conseguiram, por exemplo, inspirar como comunidade. Eram individuais. Então, assim, você pega talvez uma seleção menos desprovida de talento, mas conseguiu chegar lá na final, como foi o caso da Itália, 94, e ser 94. campeã do mundo. Em 94, o Brasil não era a melhor das seleções, mas tinha um senso de comunidade, de carisma muito grande. Estavam Então, todos isso no mesmo propósito. todos no mesmo propósito, e isso faz o quê? Inspira, desperta o fascínio, encanta e influencia as pessoas que estão ao redor. Então você tem que ter esse carisma de criar esse ambiente. E aí é o papel do empreendedor, tanto se ele quer criar algo maior, mas também até com seus alunos, com seus atletas, por exemplo. Com certeza, com certeza. Então, nós estamos no sexto aí, desenvolver seu carisma. E é algo que dá para desenvolver, gente. Desenvolver carisma é você ser uma pessoa educada, respeitar o próximo, né? Porque nem sempre, né, o teu funcionário, ele está ali bem naquele dia. E nem sempre a pessoa, não, tem que produzir 100% todo dia. Ninguém produz 100% todo dia. Né? Deixa os problemas do lado de fora. Não é fácil deixar os problemas do lado de fora. Você nunca deixa os problemas do lado de fora. Os problemas, querendo ou não, vai um pouquinho com você. Né? Então, assim, a gente, como empreendedor, como líder, temos que ter esse feeling, esse cuidado com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores. Né, Douglas? Exatamente, cara. E nesse sentido, inspirar não é só você falar, né? Então, muita gente acha que tem que ser alegre, tem que ser espontâneo. E muitas vezes você vê aquele cara que é o mais quieto, às vezes o cara fala ali de toda a conversa, o cara fala 5, 10%, só que quando ele fala, ou as suas atitudes, elas são muito assertivas. Então isso acaba inspirando. E aí faz com que os outros falem, cara, vamos junto com esse cara, porque, pô, não tem como não ir, entendeu? Então, a personalidade conta? Conta muito. Mas para você inspirar, você pode usar isso ao seu favor, por exemplo. E aí entra o sétimo ponto, que você pode ser criativo. Então, assim, é desenvolver dentro da sua inteligência emocional a criatividade, de ousar e de criar. Então, sair da zona de conforto e arriscar, muitas vezes vai depender da sua criatividade. Então, é você saber lidar com situações de formas diferentes. De novo, a questão da persistência e da insistência. Então, quando você insiste numa mesma coisa, você não está sendo criativo, você só está fazendo mais do mesmo. Por ano, se formam 16 mil novos educadores físicos. Só que se você pega a fatia desse mercado, só 2% realmente vai conseguir ser criativo e inovar no mercado. Os outros 98%, eles vão fazer o mais do mesmo. Ao invés de persistir, fazer diferente, de ousar, eles vão fazer o que todo mundo já faz. Então, por isso que muitas vezes acaba tendo aquela vida na média. Que às vezes o cara fala, não é o que eu queria, mas tá bom. E, cara, você pode mais. Então, pô, alimenta a sua criatividade. Busca esse senso de criatividade. Busca desenvolver isso. Busca desenvolver a sua inteligência criativa, né? E sair desse princípio de manada é uma libertação, sabia? Porque você fica liberto. Eu fui desse princípio de manada durante 15 anos da minha carreira e agora em poucos meses eu me sinto liberto desse princípio de manada, né? Em fazer o que eu tenho vontade de fazer, ter minha criatividade, desenvolver, empreender, e isso não tem preço, não tem preço que pague a sua liberdade, né? Isso é uma liberdade, né? Isso é você ser autor do próprio eu, né? Autor do seu próprio trabalho, ser um empreendedor de si próprio, né? Isso é muito, muito interessante e libertador. E até vindo de encontro ao que a Elaine Guerreira que falou, que ela falou até assim aqui, ó, eu encontrei vocês, ela nos encontrou, né?
E essa live vejo que tem o mesmo propósito, passar conhecimento e formar pessoas com inteligência emocional. E a Elaine, assim, resumindo o que a Elaine falou aqui, né? Luan, abraço pro Luan aí, Luciano, Martins, a galera. Luciano Marques é meu mestre aí, cara. Me De bate todo novo, ele dia, aí, ó. aprendo muito com Tá. ele. Bate de espola todo dia. Exatamente, E cara. interessante o que a Elaine falou, né? Ela falou assim, poxa, eu não, acho que ela nem conhecia a gente, não sei como é que ela veio parar na nossa live. Depois você manda uma mensagem pra gente aí, Elaine, como é que você veio parar na nossa live, né? Assim, você era minha amiga ou amiga dele, ou ficou sabendo por um terceiro, depois você dá um feedback pra gente aí, tá bom? Que é muito importante pra gente saber se a gente está sendo assertivo nas nossas divulgações também, no nosso marketing. Isso é muito importante pra gente, né, Douglas? Exatamente, cara. E assim, tudo isso, quando a gente fala da criatividade, é sensacional, né, cara? Então, pô, se a gente pega o 8º ponto, já aproveitando, a gente vai ligando tudo aí. Mas o 9º código para você desenvolver a sua inteligência emocional é você saber gerenciar suas emoções. É diferentemente de você planejar e ter a inteligência, de você ser um gestor. Então, o que é o papel do gestor? É o papel de gerenciar. Ou seja, é você administrar. Então, quando você planeja, você sabe que certas emoções elas vão poder acontecer. Raiva, medo, amor. Então, tudo que é em excesso ou é de menos pode atrapalhar. Então, o principal dos sentimentos que eu mais enxergo, por exemplo, das emoções, é o amor. Só que se ele for mal gerido e mal administrado, ele pode ser um sabotador para você. No esporte, isso pode acontecer. Então, você pode se exceder, por exemplo. Então, você gerenciar suas emoções é você saber controlar os seus medos, saber controlar a sua tristeza. Então, aquela regra das 24 horas, por exemplo, é uma forma de você gerenciar essas emoções, esses sentimentos, por exemplo. Isso te ajuda a desenvolver a sua inteligência emocional, né, cara? E a Então, regra isso dos é uma... 6 segundos? E a regra dos 6 segundos? Fala aí para nós aí essa regra dos 6 segundos aí, Fábio. Então, assim, tem uma história aí, uma história já científica, bem estudado, né? Dizendo que aquela contagem, lembra que a mamãe, a vovó falou assim, ó, tá com raiva, conta até 10, né? Então, assim, uma das inteligências emocionais, nossa, o trabalho dessa inteligência emocional que separa o lado esquerdo, o lado direito, que tem a razão, né, tem a emoção, é você contar até 6, 1, 2, 3, porque aí vai começar a entrar em ligação com a razão, e a razão vai tomar essa decisão, e não a emoção. Vai te livrar de um acidente, vai te livrar de um tiro, vai te livrar de você falar demais em algum momento. Então, contar até 6 segundos não é tão ruim assim, é científico e funciona. Então, para quem está ouvindo nossa live aí, a regra dos 6 segundos. Tá com raiva? 1, 2, 3, conta até 6, de repente conta até 10, se não conseguir, e aí sim você vai poder tomar uma decisão. E os grandes inventores da humanidade, né? Assim, eu vi uma do Thomas Edison, né? Ele falava que as decisões dele não eram pautadas em momentos, ele esperava para tomar essas decisões, porque se ele tomasse naquele momento, falasse alguma coisa, ele iria acabar fazendo algo errado. Então, ele tinha uma regra também de ter uma contagem mais longa, né? de esperar um pouco para tomar uma decisão. Isso é muito importante, né, Douglas? Da inteligência Não, emocional. com certeza, cara. Já aproveitar, agradecer a Elaine aqui, ó, ela falou que a gente conseguiu prender a atenção dela, né? Então, ela falou que viu a gente falando aí de coaching, de desenvolvimento humano, que conta muito para empreender no esporte. E tudo isso é muito importante, né, Fábio? Então, às vezes, você parar, você pensar, você respirar. Então, eu costumo dizer, assim, que Deus, ele deu 2 ouvidos e uma boca, às vezes, para a gente ouvir mais e, às vezes, você ser mais ponderado até na hora de você falar. Então, isso é ter a inteligência também. Então, eu fico muito feliz quando a gente consegue estar contribuindo dessa forma. E aí vem o 9º código para você desenvolver a sua inteligência emocional, que é o prazer de viver. É você aprender, é você buscar conhecimentos, é você inovar. Então, assim, a busca do desconhecido. Então, é você, logicamente, planejar o que você quer conhecer, mas você buscar novos desafios. Então, às vezes, você viajar sempre para o mesmo lugar é bom, é bacana, mas às vezes não tem a mesma graça.
Então, quando você resolve arriscar, quando você resolve ser feliz, vamos dizer assim, e um exemplo que eu dou é, por exemplo, antigamente meu filho ia treinar, eu tinha o hábito de chegar para ele falar o que ele tinha que fazer no treino. E hoje em dia, depois de todo esse conhecimento, ele chega para mim e fala: pai, o que eu faço hoje? Eu olho para ele e falo assim: vai lá e se diverte, cara. Se diverte no seu treino. Faz o melhor que você tem hoje. E isso tem ajudado muito no desenvolvimento dele, por exemplo. Então, isso é ajudar também a desenvolver a inteligência emocional. Inteligência emocional é algo fenomenal em tudo na nossa vida, né, Douglas? E aí nós fechamos aí com 9, com prazer de viver. O prazer de viver eu acho que se a gente for trazer de psicologia reversa, de trás para frente, prazer de viver, acho que vem até em primeira. Isso é prazer de viver, parceiro. Não adianta você, não vai ser resiliente, não vai ser nada. Não vai ter nada, na verdade, né? E assim, se você busca empreender no esporte, desculpa até te cortar, Fábio, não, mas se não, você tá busca tranquilo. empreender no esporte por dinheiro, realmente o dinheiro vai ser escasso. Então, assim, se você está buscando empreender pelo prazer simplesmente do dinheiro, ouso dizer que a tendência de você parar no meio do caminho é muito grande. Agora, quando você começa com o prazer de viver ou com aquilo que você ama fazer no esporte, com um senso de propósito, tem grandes chances de dar muito certo. Essa live aí a gente prometeu e foi realmente um dos melhores bate-papo campeão que nós tivemos. E foi o primeiro do ano de 2021, hein? Imagina os que Já veio estão por pesada. vir aí. E olha só, e não deixa assim, tá aí, ó, ainda tá com a gente aqui a Elaine, né? Tá aqui, eu acho que não sei se é Elaine ou Elaine, o Luciano também. Não deixem de se inscrever na semana do empreendedor. Fala um pouquinho mais como é que vai ser essa semana do empreendedor aí, esse curso empreendedor, Douglas, que as pessoas já podem acessar hoje, se quiser. Então, a Masterclass, né, Empreender no Esporte, ela surge desse intuito também, mas de trazer, por exemplo, essas sacadas do que é necessário para viver do esporte. Então, diante de 3 anos diretos estudando, analisando, conhecendo treinadores, professores, atletas, eu pude vendo que existem padrões, por exemplo, que são essenciais para empreender no esporte. E são muitas coisas que não existem dentro do esporte. Então, só adiantando, muita gente começa pela técnica ou pelo conhecimento que tem do exercício físico, aquilo que gosta de fazer, só que existem outros padrões, outras ferramentas que são fundamentais para você ter sucesso. Por exemplo, um deles é o digital, que é uma das formas que eu ensino hoje também de você conseguir integrar junto com o esporte para que você consiga alcançar mais pessoas, que é o que a gente busca estar fazendo. Então, nesse sentido, a ideia no dia 14 é realmente estar mostrando tudo o que é necessário para você estar empreendendo no esporte. Né? Então, trazer essas técnicas, essas ferramentas. Então, hoje tem um grupo, tem uma comunidade exclusiva no WhatsApp. Então, assim, se você não recebeu ainda, se você não apareceu para você de alguma forma o Empreender no Esporte, manda um direct para mim ou manda um direct para o Fábio, que a gente acaba mandando aí o link para você estar se inscrevendo. Então tem que se inscrever também. Não é simplesmente aparecer no dia. Ela não vai estar nas redes sociais, não vai estar em nenhum outro lugar. Vai ser numa plataforma exclusiva que ela vai estar ocorrendo. Isso aí, a dona, nossa amiga aí, Elaine Guerreira, ela falou assim, vocês são de onde mesmo? Porque ela é de Manhumirim, Minas Gerais. Obrigado aí pela presença na nossa live aí. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca, e o Douglas... Sou de São Paulo, Mogi das Cruzes, né, cara? Então, assim, ó, para você ver o poder do digital, como a gente consegue criar uma comunidade sem necessariamente estar do lado, um colado no outro, né, Fábio? É isso aí, aqui, ó, parceria. Eu nunca vi o Douglas pessoalmente, né? Falta pouco, a gente vai se encontrar pessoalmente, Sim, mas a gente tem uma parceria aí que foi feita de maneira digital, né? A gente se conheceu exatamente. digitalmente, mas não significa que tenha menos intensidade do que estar presencialmente. Claro,
tem vontade de abraçar. Pô, meu irmão, como é que você tá? Não sei o quê. Ainda mais eu que sou mais de toque, né? Sou do toque, eu tenho essa necessidade, mas só que isso aí não tem barreiras pra gente, né? Tanto que aí vocês estão vendo os Exato. trabalho feito de maneira com muita excelência, pensando em vocês. Então, vocês não deixem de participar das redes sociais do Douglas Siqueira, da Academia Mente Campeão, do FS Clube. Tem lá o YouTube também, do Douglas Siqueira também. Tem o YouTube do FS Clube. E se inscreva no dia 14, né, Douglas? 14 de janeiro, no Exatamente. 14 de Masterclass janeiro. Empreendedor do Esporte e Fitness também, que são as duas coisas. O conhecimento, Show. ele viaja mundo, é isso aí, viaja mundo mesmo. Douglas, olha, tem mais alguma coisa, algum detalhezinho que ficou faltando aí? Cara, eu acredito que não. Acredito que era isso que a gente queria trazer. Então, assim, foi tão intenso que já está passando de 1h10 que a gente está aqui batendo um papo. Uma boa tarde para o James aí também. E fico muito feliz aí da gente poder contribuir dessa maneira, né, cara? Então, assim, é muito pertinente para empreender no esporte, para o esporte, saber trabalhar a inteligência emocional. Então, é como o Fábio falou, a gente está disponível aí nas redes sociais, então entre em contato com a gente também, precisar de alguma coisa. É uma enorme satisfação aí poder contribuir dessa forma, né, Fábio? Deixo aqui a minha gratidão ao Fábio, a todos que participaram aqui conosco, e aí a gente vai se falando, a gente vai se conversando aí também. Valeu, gente. Eu já vou me despedindo também. Obrigado aí, feliz ano novo, de muito sucesso. 2021 promete, né? Um ano de muito trabalho, de muita vitória. Né? Eu creio da Academia Mente Campeão do Douglas, do Fábio Santana, do FS Clube, de quem está participando aí, Elaine. Todo mundo está online. Deixa eu ver se as pessoas estão online. Vou decretar vitória. Elaine, James, Luciano. Vitória para a gente nesse 2021. E claro, vitória é vitória em todos os lugares. Já estou me despedindo. Gente, fica aí com o Douglas. O Douglas vai fazer esse encerramento que eu sempre gosto de deixar ele fazer. Eu meto o pé no encerramento dele. Ele sempre fica bolado comigo, mas não tem problema. Valeu, gente. Um abração aí. Fica na paz. Isso aí, pessoal. Gratidão aí, um grande abraço a todos vocês aí. E a gente vai se falando, essa semana ainda tem mais aí. Um abração a todos aí. Mestre aí, Luciano Marcos aí, valeu mesmo, mestrão. Fiquem com Deus aí e até a próxima aí, pessoal. Valeu, hein? E aí, Fábio? Pô, show de bola, meu irmão. Muito bom, muito boa.